querido cônego Lauro, brincávamos na sacristia, né? Que quando o senhor foi ordenado padre, no ano que eu nasci, eu tinha 7 meses. Depois tive a oportunidade de tê-lo como meu reitor no seminário, também meu professor. Uma alegria muito grande estarmos juntos, participando dessa Eucaristia. Agradeço muito a acolhida, a amizade e também as orações. Querido diácono Délio, somos irmãos na Ordem dos Diáconos. Muito obrigado também pela amizade e pela acolhida. Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham de casa e que rezam conosco. A cada dia que nós participamos da Santa Missa, escutamos a palavra de Deus e vamos ouvindo aquilo que Deus quer para a nossa vida, algumas lições vão ficando muito fortes no nosso coração. A palavra de Deus quer cair no nosso coração como uma semente em terra boa. E o nosso coração deve produzir muitos frutos, sobretudo o fruto do seguimento ao Senhor. O tempo comum, tempo litúrgico da igreja que nós estamos vivendo, quer nos chamar a atenção para esse processo de seguimento a Jesus. A cada dia que vamos ouvindo a sua palavra, nós vamos olhando para a sua vida pública, para o seu ministério, e não vamos só nos encantando, mas vamos também nos configurando ao Senhor, aprendendo com Ele aquilo que nós, discípulos e discípulas dos dias de hoje, devemos de fato praticar na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. E nessa segunda-feira, da 11ª semana do tempo comum, ouvimos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo quer exortar aquela comunidade a não se desviar do seu caminho, a seguir a palavra que foi pregada, que foi anunciada àquela comunidade. E nessa segunda carta, São Paulo vai mandar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. E hoje ouvimos o apóstolo exortando aquela comunidade a não deixar a graça de Deus passar em vão por eles. Ouvimos São Paulo mostrando que Deus sempre nos escuta. No momento em que nós mais necessitamos do seu auxílio, Ele sempre inclina o seu coração a nos escutar. E por isso, em cada momento da nossa vida, devemos sempre corresponder ao seu amor. A dificuldade, irmãos e irmãs, é que muitas vezes nós vamos nos acostumando com as coisas que nós vamos vivendo. Vamos nos acostumando a rezar, vamos nos acostumando a participar da Santa Missa, vamos nos acostumando com a nossa rotina e podemos ligar de fato o que nós chamamos de piloto automático. Nós vamos vivendo a nossa vida, mas não vamos percebendo quantas e quantas vezes a graça de Deus passa por nós e nós deixamos com que ela passe e siga de fato e não caia no nosso coração. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, convida para que em um momento da sua oração, naquele retiro, que a gente possa pegar de fato uma folha e irmos anotando as quantas e quantas vezes a ação de Deus na nossa vida chegou e foi de fato feliz. Quantas e quantas vezes Deus nos guiou, quantas e quantas vezes Deus nos escutou. Que possamos também fazer isso novamente, perceber quantas e quantas vezes nós experimentamos a graça de Deus, acolhemos o nosso coração e vamos transfigurando, mudando a nossa vida, tendo sempre esta grande certeza: o nosso Deus é amigo, o nosso Deus é irmão, o nosso Deus é muito próximo e caminha ao nosso lado. No Evangelho, nós ouvimos Jesus no Sermão da Montanha, que agora começa a interpretar a lei. É interessante perceber, irmãos e irmãs, que Jesus não veio para abolir a lei, não veio para colocar oposição, mas veio para dar pleno cumprimento. Naquele momento em que os discípulos e a multidão se aproximam para escutar sua palavra,
Jesus vai dar uma lição muito bonita, que é muito válida para nós nos dias de hoje. Jesus vai interpretar aquele preceito da lei de Italião: olho por olho e dente por dente. Se alguém nos dá um tapa, nós deveríamos também dar um tapa, no mesmo lado, na pessoa. Se alguém nos ofendeu com o mal, nós deveríamos também ofender o mal. Era algo retributivo. Aquilo que nós recebemos, aquilo que nós passamos, nós deveríamos fazer com que as outras pessoas, e de um modo especial aquelas que nos ofenderam, também deveriam passar, tal e qual. Jesus vem nos mostrar que o cristão deve ter um caminho totalmente inverso. O cristão não pode ter no seu coração o espírito de vingança, mas sim o espírito do amor. Quando muitas vezes nós vamos guardando vingança, mágoa, rancor no nosso coração, o nosso coração vai se tornando uma pedra fria. Nós vamos nos tornando duros e insensíveis. E como nos lembra São Paulo na primeira leitura, nós deixamos que a graça de Deus passe por nós em vão. Jesus nos convida a termos um coração misericordioso, um coração amoroso. E no mundo tão frio que nós estamos vivendo, falar de perdão, falar de misericórdia, falar de amor, pode parecer história antiga, mas não. A marca, a carteira de identidade do cristão está selada pelo amor de Deus. E nós devemos traduzir este amor na nossa vida, no dia a dia, e acima de tudo, espalhando o perdão. O servo de Deus, Dom Luciano, usava uma expressão para falar do perdão, tal como nós, quando nos alimentamos de algo que está estragado, aquilo para no nosso estômago, aquilo vai nos incomodando, e só quando nós tomamos um remédio, ou até mesmo, desculpe a expressão, vomitamos aquilo que nos pesa, é que nós conseguimos de fato caminhar felizes e tranquilos. A mesma coisa com o perdão, a mesma coisa com a misericórdia. Quando nós vamos acumulando coisas no nosso coração, vamos acumulando e deixando com que o mal reine na nossa vida, reine no nosso coração, nós vamos ficando realmente pesados, vamos ficando frios e vamos nos distanciando daquilo que o Mestre Jesus nos convida a viver. Não sejamos pessoas vingativas, não paguemos o mal com o mal, vamos retribuir com o bem. Guardemos essas lições no coração, irmãos e irmãs. E neste mês de junho, mês dedicado ao coração de Jesus, vamos suplicar dele esta grande graça, que torne o nosso coração semelhante ao dele. Um coração manso, um coração humilde, um coração realmente misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.